Bom, gente, a gente fala agora de turbidimetria e nefelometria, que são outras duas técnicas utilizadas também pelo laboratório de análises clínicas, né, para fazer a análise dos exames, né? A gente já falou a respeito da espectrofotometria, né, que vai utilizar ou a absorção ou a transmissão da luz para poder avaliar, né, a concentração do analito que a gente quer dosar. Só que existem outros fenômenos relacionados à luz que podem estar relacionados, né, a direcionar uma fonte de luz direta a uma cubeta, né? Não somente a absorbância e transmitância vão ser os fatores analisados. Então, quando a gente tem partículas que estão suspensas em uma solução, né, numa cubeta, elas vão turvar o meio. A gente tem como característica, né, das dosagens em espectrofotometria a questão do quanto mais concentrado, né, maior a absorvância, né, e mais intensa, né, é a cor do analito que eu estou observando, se a gente está dosando isso na faixa da luz visível, né, por reação colorimétrica, por exemplo, só para a gente lembrar que nas reações ultravioleta a gente não vai ter cor, né, sendo gerada, mas nas colorimétricas sim. Então, quando eu tenho partículas em suspensão numa determinada solução, eu tenho uma pequena turvação. A luz incidente, né, a luz que chega nessa cubeta, pode sofrer três tipos de reações diferentes. Uma parte da luz vai ser diretamente absorvida pela amostra. Então, ó, uma parte da luz que foi jogada, né, em cima dessa amostra vai ficar na amostra. Uma outra parte vai ser transmitida e uma outra parte vai ser refletida. Deixa eu apagar aqui, que acabou ficando em tudo quanto foi direção. Pra gente ficar mais legalzinho. Uma parte da luz, então, vai ser absorvida pela amostra. Uma parte vai ser transmitida. Então, aqui, ó, 180 graus. É o equivalente ao que foi transmitido. E outra parte vai ser dispersa em outros ângulos, como 45, como 90 graus. Isso é o que acontece com o fenômeno de absorção, né? Desde que eu tenha partículas em suspensão na minha amostra, é isso que vai acontecer quando a luz chega até a cubeta. Tá? Então, antes da gente descrever as duas metodologias, né, turbidimetria e nefilometria, a gente vai falar um pouquinho relacionado a turbidez e concentração. A redução da transparência de uma amostra, né, devido à presença de partículas em suspensão que interferem a passagem de luz pelo fluido, né? Então, você pode ter redução ou aumento da transparência dependendo da quantidade de materiais que você tem dissolvidos, que você tem em suspensão naquele determinado conteúdo, né? Aquela determinada amostra que você está analisando. Quanto mais turva é a sua amostra, mais concentrada ela está. Aqui, por exemplo, a gente tem, né, uma imagem de quatro recipientes de vidro. Aqui a gente tem um bem transparente e aqui a gente já começa a ver a diferença. Ó, transparente, aqui já está um pouquinho mais sujinho, né, vamos chamar assim. Aqui um pouquinho mais e aqui bem turvo, né? Então, à medida que eu aumento a turbidez, eu diminuo a transparência. Essa redução de transparência é justamente devido à presença de partículas em suspensão. Então vamos pensar o seguinte: imagine que você tem lá na sua casa, né? A gente vai fazer como se fossem esses quatro recipientes aí. Você tem quatro copos daquele tipo copo americano mesmo. Você enche exatamente os quatro copos com a mesma quantidade de água. Né? Não precisa ser até a boca, mas encheu quatro copos. No primeiro copo você não coloca nada. No segundo copo, você vai colocar 2 colheres de areia. No terceiro copo, você vai colocar 4 colheres de areia. No quarto copo, você vai colocar 6 colheres de areia. Em todos esses, você mexe um pouquinho, né? Quando você vai olhar para os copos, né, você vai ver que a água ficou suja, né? Porque você jogou terra, né, dentro da água, jogou areia dentro da água. Mas aquele copo que você não mexeu, não tinha nada, só tem água ali, ele ficou transparente, ele continuou só contendo água. Mas os outros copos, né? Um você colocou 2, outro você colocou 4, outro você colocou 6. À medida que você foi aumentando a quantidade de partículas que vão estar em suspensão, mais turvo ele foi ficando. E é isso que mostra nessa imagem aí. Então, quanto mais turvo, mais
concentrado, quanto maior a quantidade de partículas que estão ali em suspensão, né, mais turva é a minha amostra. Em análises turbidimétricas, a gente vai usar um termo chamado NTU, né, que é unidade de turbidez nefelométrica, tá? É a unidade de medição que caracteriza a turbidez. Quanto mais turva for a sua amostra, maior é o NTU. Então, por exemplo, dessas 4 amostras que a gente tem aqui representadas, deixa eu apagar aqui, a de maior NTU, vamos apagar, a de maior NTU vai ser a mais turva. E a de menor NTU? Aqui não tem nada, tá? Então, à medida que eu vou aumentando o meu grau de turbidez, eu aumento o meu NTU. Mais partículas em suspensão eu passo a ter. Tá, ok? Então aqui quando a gente fala em turbidimetria e nefelometria, eu estou falando em partículas suspensas na minha amostra. Fiquem com essa ideia de areia, né, terra, de algo que esteja em suspensão no meu material. Coisa que a gente não via na espectrofotometria. Na espectrofotometria você tinha lá um conjunto de reações, né? Mas onde você tinha um material que estava completamente dissolvido ali na sua amostra. Você não tinha partículas suspensas. Então existe uma diferença aí entre um tipo de metodologia e outra, tá? Turbidimetria e nefilometria são duas formas, né, de analisar que são muito parecidas. São duas técnicas analíticas muito parecidas no laboratório de análises. Tá? A turbidimetria ela foi inicialmente descrita em 1942, então não é uma coisa tão novinha assim não, né? Por Foster num estudo de dosagem na penicilina, avaliando a inibição do crescimento de Staphylococcus aureus. Esse método é utilizado para medir a concentração de partículas grandes e que não podem ser mensuradas, né, não podem ser medidas por meio de espectrofotometria, né, ou espectroscopia de absorção. São partículas maiores, né, que vão estar suspensas, e se você usar pura e simplesmente a espectrofotometria, né, de absorção, você passa a ter interferência nos seus resultados justamente pelo tamanho da partícula. Se a luz está passando direito, está ficando direito ali na amostra, né? Então, em espectrofotometria você teria um resultado não muito correto, né, digamos assim. Então a gente consegue detectar proteínas séricas, né, como pré-albumina, complexos de antígeno e anticorpo. A gente consegue detectar a presença desse tipo de analito, né, através da redução da transmissão da luz. Então quanto mais turvo, né, menos luz passa. O princípio é muito parecido com o da espectrofotometria, né? Aqui a gente vai estar avaliando então o grau de turbidez. Se ela está mais turva, menos luz passa, tá? A turbidimetria, então, ela avalia a luz transmitida. Aqui eu não faço medição de absorbância, eu meço luz transmitida pela minha amostra, tá? E ele se baseia na dispersão de partículas que estão em suspensão. A gente joga um feixe de luz, né, em cima, bombardeia essa cubeta com um feixe de luz e as partículas que estão ali em suspensão, elas podem sofrer, né, aqueles 3 fenômenos que a gente já comentou anteriormente. Uma parte da luz vai ser absorvida, a outra vai ser transmitida e a outra vai ser ali refletida, dispersa, né, em diversas direções diferentes. Então, a quantidade da luz transmitida frontalmente, ela é detectada, tá? Então, na turbidimetria, eu tenho um sensor, né, um detector, que vai estar posicionado a 180 graus para detectar a quantidade de luz que foi transmitida por essa amostra. Então, dentro do aparelho, o sensor no turbidímetro, né, o sensor turbidimétrico, ele vai detectar essa transmitância, né, a quantidade de luz transmitida a 180 graus. As soluções que exigem, né, quantificação por método turbidimétrico, elas são realizadas por meio de fotômetros ou espectrofotômetros na região visível. Ou seja, o equipamento pode ser o mesmo que a gente usa para fazer as outras análises bioquímicas de laboratório,
Tá? Então tem essa vantagem, porque como ele está ali fazendo a medição da luz que passou, né? E aí eu vou ter que fazer a medição de luz transmitida, não posso pegar absorbância nesse caso, né? Para poder analisar a minha amostra. Então, o equipamento, inclusive os equipamentos mais sofisticados, eles rodam com kits turbidimétricos também, tá? Várias são as aplicações clínicas, né, tanto no setor de microbiologia, né, para detecção de crescimento bacteriano através da turvação, principalmente em meios líquidos, medida de sensibilidade de antibióticos, em hematologia pode ser utilizada na detecção de coágulo, em analisadores de coagulação, mas assim, o uso mais comum é de fato no setor de bioquímica. A gente pode usar ali para quantificar proteínas, na urina, no líquido cefalorraquidiano, né, no sangue, enfim, né, o setor de bioquímica é um dos que vai mais utilizar aí a turbidimetria nas suas amostras. Bioquímica junto com imunologia, tá? E imuno a gente pode utilizar para fazer a quantificação de proteína C reativa, né, e entre outras aplicações aí da turbidimetria. Em relação a muitas outras análises, ele tem como certa vantagem a rapidez, né, a facilidade de operação, já que ele roda no espectrofotômetro também, né? Ele consegue medir com grande exatidão, né? Ele tem uma resposta objetiva e uma exatidão, tá? Para fazer as análises ali dos seus resultados. E dos princípios dos kits de turbidimetria é que eles têm látex, né, na sua composição. Deixa eu passar aqui para vocês verem um exemplo de um kit. Quando dá com a seta. Depois eu volto aqui no slide para a gente ver, pra vocês verem um por um. A gente vai ter nesse princípio, né, no kit específico, a dosagem vai ter lá o uso de partículas de látex para aumentar a sensibilidade, né? E boa parte dos kits turbidimétricos, né, vai utilizar ali um princípio da imunoprecipitação, que é uma reação entre antígeno e anticorpo, e vai marcar um dos dois com látex. Ou eu marco o antígeno para detectar o anticorpo na amostra do paciente, ou eu marco o anticorpo para detectar o eventual antígeno na amostra do paciente. Então, vai ter uma ligação ali entre antígeno e anticorpo junto com o látex junto. E essa ligação do látex, né, é o que vai facilitar ali a suspensão, né, e a detecção da amostra pelo equipamento, tá? Então, dessa maneira é que os kits, a grande maioria dos kits hoje funciona. Só tem que tomar cuidado pelo seguinte: todo método, todo exame que faz dosagem através da turbidimetria, assim como todos os outros, né? Eles vêm escrito, a metodologia vem escrita no kit de dosagem do exame, tá? Então não dá pra gente dizer assim, todo o exame para PCR vai ser por turbidimetria. Não, não vai. Existe o PCR direto por aglutinação, né? Com látex. Mas também usa látex, mas são metodologias completamente diferentes, tá? O que está sendo dosado é a mesma coisa, mas a metodologia é diferente. Então, vou falar mais uma vez: leitura de bula, aprender o que se fala no kit é extremamente importante na hora de fazer a análise, tá? Então a gente já falou das vantagens da turbidimetria e tem algumas desvantagens, né? Toda amostra, toda técnica, toda detecção tem vantagens e desvantagens. As desvantagens têm a necessidade de um equipamento de leitura da resposta, né? A ausência de contaminação grosseira ou coloração da amostra que vai interferir ali na leitura fotométrica. Ou seja, né, tem que executar bem a tua reação
executar bem a leitura. Uma coisa que é bastante importante também se prestar atenção, né? Eu acabei não falando anteriormente nisso, mas serve tanto para turbidimetria, para nefilometria, quanto para todas as outras técnicas que a gente vai falar. Extremamente importante, atenção à validade do kit, né? Assim como a gente tem que ter atenção à validade de tudo que tem na nossa casa. Tem gente que tem mania de falar assim: ah, mas venceu ontem, né? Venceu ontem, então não faz tanta diferença. Faz toda a diferença. Existe um prazo de validade. Se passou do prazo, passou do prazo. Não está válido, tá? Então, os kits têm que estar dentro da validade. Outra coisa importante também: nem tudo é perfeito, né? Todo kit de reação, ele é um produto, né? Assim como qualquer outro. Então, produtos estão sujeitos a falhas, né? Por isso que vocês têm aí a validação de solução padrão, faz ali a calibração com o branco, mas de vez em quando você começa a ver umas coisas muito discrepantes na hora de realizar um teste, significa dizer que aquele kit não está tão bom, né? Não está dentro dos padrões ideais. Então é importante, viu que tem qualquer coisa errada ali, reporta isso à supervisão, né? E algumas análises vão ser feitas ali para ver se existe realmente algum problema relacionado àquele kit, né? De repente, em caso, né, de problemas com a dosagem, o fornecedor tem que ser avisado, tá? Então, é passível de erro, não existe todos os kits desse fabricante são perfeitos, porque não é produto, às vezes acontece, tá? Não deve acontecer com frequência, mas às vezes acontece. Então, só para a gente resumir o que a gente falou, né? A turbidimetria vai ser a detecção da quantidade de luz transmitida. O detector vai ficar aqui a 180 graus. A gente pode utilizar a turbidimetria, então, para uma finalidade laboratorial, para dosagem de proteínas, né? E anticorpos, reação ali entre antígeno e anticorpo. A nefilometria ela é relativamente parecida, só que a gente tem uma questão. Ela vai medir a luz que está dispersa. Então, não vou pegar a minha luz retinha, igual a gente. Não, retinha. Deixa eu desenhar uma seta reta, que a minha foi totalmente torta. Então, aqui a gente tinha uma detecção de uma direção só. Aqui não, na nefilometria, ó, eu vou ter um detector em 90, um detector em 45. Eu vou medir, na verdade, a luz que foi dispersa. A luz que bateu e sofreu desvio. Tá? Então, na nefilometria, eu vou pegar a luz que foi dispersa. Tá? Ela é mais sensível em relação à turbidimetria. Tá? Só que ela, embora ela tenha uma sensibilidade maior, né, já que ela vai pegar os sensores de dispersão da luz, né, então ela consegue ver, ela consegue pegar com uma precisão, uma sensibilidade, né, muito maior. Ela tem um ponto negativo que é também o custo maior, porque demanda equipamentos específicos, né, metodologia específica. Então, eu consigo fazer a análise turbidimétrica usando um espectrofotômetro. Aqui eu já não vou conseguir, né? Então, eu já vou precisar de outros equipamentos que o meu laboratório vai ter que abrir mão, vai ter que lançar a mão, né, de ter para poder utilizar esse tipo de metodologia. Por isso o custo acaba sendo maior. É uma relação custo-benefício, né? O que o laboratório vai querer na hora de fazer a sua dosagem, ok? Então aqui, ó, aquilo que a gente falou de unidade turbidimétrica, né? A quantidade de turbidez que vai ter, se vai ser maior ou menor, o feixe de luz que vai incidir na amostra e eu vou ter o detector, ok? E quando eu vou medir, esse aqui é um turbidímetro, tá? Quando eu tenho ali partículas, né, que estão suspensas na minha amostra, eu passo a ter, né, essas partículas interferindo ali na questão da transmissão da luz. Então aqui, ó, eu tenho um tubo sem nada, um tubo vazio, e aqui um tubo, né, com cultura ali inoculada. Aqui nesse exemplo, então, a gente tem, na verdade,
uma avaliação de crescimento microbiano nos meios de cultura em caldo, né? Existem tipos diferentes de meios de cultura. A gente tem meios sólidos, que normalmente ficam nas placas de Petri, tá? Embora possam até ser utilizados também em tubos de ensaio. A gente tem os meios semissólidos, né, que tem um aspecto um pouco mais gelatinoso, e a gente tem os caldos. Os caldos, eles são utilizados para crescimento bacteriano rápido, né, e algumas provas de identificação bacteriana. A gente identifica o crescimento bacteriano nos caldos através da turvação do meio. Então é visível, né? Você consegue ver a diferença aqui, ó. Você tem diferença da turva. Olha como que você vê, né, o outro lado, né, me parece um papel centimetrado, né, mas enfim, você consegue ver ali os desenhos. Aqui você não consegue. Por que você não consegue ver? Porque tá turvo, né? Então essa amostra aqui tá turva. Essa não, você consegue ver, né, o outro lado do que tá lá. Na amostra onde você não tem bactéria, onde não está inoculado, a partir do momento que você joga a luz, ó, toda a luz passou pela amostra e chegou lá no detector. Aqui, onde você tem as partículas, que nesse caso são as bactérias, né? A luz foi se perdendo aqui no meio do caminho, né? Porque as bactérias impediram, né? A turbidez do meio impediu que o restante da luz passasse. Então, olha quanto de luz chegou. Olha a diferença daqui para onde eu não tinha bactéria para esse aqui onde está cheio de bactéria, tá? Então aqui eu não tinha a inoculação das bactérias, aqui eu tinha. Então eu consigo usar esse método para quantificar bactérias de crescimento em caldos, tudo bem? Aqui a gente tem o turbidímetro, tá? Aqui, ó. Esse aqui é um nefelômetro mais sofisticado, tá? Essa aqui também, esse anterior também é um nefelômetro, só que de uma forma bem mais simplesinha, né? Essezinho aqui, esse aqui, tá? Esse é um turbidímetro. Esse é um nefilômetro mais avançado. Aqui a gente já falou, né, da questão das partículas, né? Então, a fonte de luz, o filtro para selecionar ali qual é a luz que vai e o que vai acontecer com a luz na minha amostra. Uma parte vai ser detectada num sensor de 180, mas olha a dispersão das outras, né? Então, para eu pegar esses feixes aqui que estão sendo dispersos, só com a nefilometria, para pegar da direção em linha reta o turbidímetro. Ambos os métodos são utilizados na dosagem de imunoglobulinas, né? Pode ser total, IgG, IgE, IgM, IgA, tá? E de proteínas séricas, como a PCR, como a ferritina, como a transferrina, né? Utilizando anticorpos específicos para cada uma. Aqui a gente tem um desses equipamentos, né, automatizados, fazendo a leitura, tá? Por turbidimetria, ok? Aqui os kits. Então, esse é um kit de fator reumatoide, esse de microalbuminúria, tá? Todos dois aqui, ó. Método turbidimétrico, tá? Conteúdo do kit, solução padrão, um tampão e, ó, látex. Padrão, tampão, látex, tá? Então, é o látex, nesses casos aqui, que vai fazer, né? Vai estar aderido ali e ajudar, né, na suspensão na hora de fazer a detecção da amostra.